No programa de hoje, vamos conversar com o Caramuru Paiva. O Caramuru Paiva é gerente de avaliação e credenciamento no Ministério do Desenvolvimento Agrário, nesse órgão que é a ANATER, que é a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. Vamos falar sobre as atividades desenvolvidas por essa instituição e as parcerias com os estados e também a importância da volta do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Seja bem-vindo, Caramuru Paiva, ao nosso Espaço Cidadão. Grato, Robson Carvalho, sua audiência na Band, no YouTube, também na TVT. É um prazer imenso discutir, trazer um bom debate atual demais para a sociedade brasileira, que é essa reconstrução do MDA e o trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui enquanto equipe da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, a ANATER. Perfeito. E aí eu gostaria de iniciar a nossa entrevista, né, conversando um pouquinho, né, você que tem formação na área, né, você já executou a gerência de órgãos no Rio Grande do Norte, como também no Ministério, em outros governos do presidente Lula. E eu gostaria que você pudesse nos falar um pouquinho sobre a importância do retorno do Ministério do Desenvolvimento Agrário. O que é que isso significa? Que impacto positivo isso traz, por exemplo, para a área da agricultura familiar, para todas essas áreas no país? Perfeito, exatamente. Eu tenho 25 anos como engenheiro agrônomo, sou especialista em gestão ambiental e mestre em desenvolvimento territorial. Estive coordenando no Rio Grande do Norte o projeto do Helder Câmara, da ONU, com o primeiro governo Lula, e depois eu fui delegado federal do Ministério do Desenvolvimento Agrário no governo da presidenta Dilma. Mais recentemente, eu estive à frente do Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte. E agora, com muito prazer, componho a terceira equipe do presidente Lula e estou compondo o time da Anatel, que é um dos três órgãos que ficou vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário: a Anatel, a Conab e o INCRA. A reconstrução do MDA tem uma relação direta com uma agenda central do governo Lula, que é o combate à fome. Não é coincidência que, depois de 2016, quando o Ministério que fomentava a agricultura familiar foi extinto e desarticulado um conjunto de políticas públicas que fomentavam a agricultura de base familiar, a fome voltou no Brasil. Hoje, os dados oficiais dão conta que 33 milhões de brasileiros e brasileiras vivem em insegurança alimentar. E o presidente disse que uma missão dele é entregar de novo o país, como ele fez nos seus mandatos anteriores, ou seja, fora do mapa da fome. Para sair do mapa da fome, tem que produzir alimentos. Então, o Ministério do Desenvolvimento Agrário ele vem exatamente com a missão de fomentar a produção de alimentos. Daí, os dados dizem que a agricultura de base familiar, essa onde ela é predominantemente exercida pela família e as áreas não ultrapassam 4 módulos fiscais, elas respondem por mais de 70% dos alimentos que todo dia todos os brasileiros e brasileiras tomam café, almoçam e jantam, ou algumas dessas refeições quando não é possível. Mas, de toda forma, essa tarefa do Ministério está muito relacionada diretamente com uma das missões centrais do terceiro governo Lula e ainda rebatem outras, como, por exemplo, a questão da inflação, da economia. Toda vez que sumiu produtos da prateleira, a inflação foi pressionada. Preço, exato, o preço vai para cima. Isso, aí tem um exemplo daquele estouro que deu na inflação quando o tomate saiu, tem com o feijão mais recentemente. E um outro problema, Robson, E com que arroz também, né? Que aí entrou, inclusive, o movimento dos trabalhadores sem terra, né? Produzindo arroz de qualidade, sem agrotóxicos e também, né, no preço bem mais barato, né? Coisa que perfeito, nem o próprio agronegócio conseguiu. é o recordista de produção de arroz orgânico do mundo, são as áreas de assentamentos do MST. Então, a ideia é produzir alimentos e alimentos de qualidade, porque no que a fome veio, né, o poder de compra da população caiu
também surgiu um outro problema, que ao mesmo tempo que o país tem fome, tem sobrepeso. A obesidade no Brasil ultrapassou a casa dos 50%. Mais da metade da população está com sobrepeso. Isso é porque tem comido mal, tem se alimentado de forma ruim. Então, o Ministério do Desenvolvimento Agrário chega nessa missão de ajudar no compromisso do presidente de extinguir a fome no país, fomentando, trazendo de volta um conjunto de políticas públicas que foram responsáveis, na década passada, pelo aumento da produção de alimentos, e isso também gera ocupação e renda. Está comprovado que uma atividade no campo ela é mais barata de ser instalada do que uma atividade nos grandes centros brasileiros. Então, é mais em conta fomentar ocupação e renda no campo, geração de segurança alimentar e, ao mesmo tempo, esse recurso também fomenta a economia. Eu tenho dito que a agricultura familiar é social porque gera inclusão, é econômico porque gera renda e é ambiental. E o Brasil aí nesse campo ambiental pode ser líder mundial pelo perfil da sua agricultura familiar. São cerca de 20 milhões de brasileiros e brasileiras que desenvolvem essas tarefas, essa atividade, e nós podemos entrar num mercado crescente no mundo, que é o mercado de orgânicos, é o mercado de alimentos saudáveis. O Brasil pode ser líder, encontrar um valor agregado para a sua economia muito forte e mostrar para o mundo que é possível sim trabalhar com a chamada agricultura de baixo carbono, ou um modelo de agricultura que reduz os impactos ambientais, sem com isso perder produtividade e capacidade competitiva. E há um outro aspecto importante, né, que minimiza, diminui, né, o combate, né, essa migração muitas vezes forçada das pessoas que estão no campo numa situação de dificuldade, acabam indo para os grandes centros urbanos, né, numa situação degradante, né, e acabam muitas vezes, quando não consegue se estabelecer, tendo que morar nas ruas, tendo que entrar na questão da mendicância, né? Quando a gente tem esses espaços, tem terra e tem a capacidade de produzir, mas falta esse incentivo e essa articulação que parte do Estado brasileiro, né? E isso tem muita terra improdutiva, 180 milhões de hectares, segundo dados oficiais, tem muita terra utilizada pelo o narcotráfico, que pode ser tomada e entregue a quem produz. Tem muita terra de devedores da União que podem ser colocadas à disposição da produção. Então, existe terra, a reforma agrária precisa ser retomada, assim como todos os países, sejam eles de orientações econômicas capitalistas ou socialistas, fizeram sua reforma agrária. Todos os países desenvolvidos, por um lado ou pelo outro, fizeram reforma agrária porque você dá esse ativo que é fundamental para o desenvolvimento da nação e oportuniza, assim, o desenvolvimento. Então, está sendo reestruturado um conjunto de políticas públicas. O ministro uma figura pública de muito peso político, isso é importante para o Ministério. O Paulo Teixeira, deputado federal por 5 mandatos, respeitado no mundo da política, e tem afirmado esse papel do Ministério: produzir alimentos, gerando renda e qualidade de vida, bem viver no campo, melhorar a vida dos homens e mulheres do campo, dar oportunidade à juventude, incluir e reconhecer o papel das mulheres, reduzindo a desigualdade de gênero, e inserir os produtos, fazer o processo de transição agroecológica, até o próprio modelo de produção agrícola empresarial, o agronegócio, tem percebido e tem caminhado no sentido de reduzir essa carga produtiva em cima do veneno e caminhar para um ambiente mais competitivo, que é a agricultura orgânica. São segmentos lá, ainda não é majoritário. Agora, na agricultura familiar, ela tem vocação, porque esse trato direto do homem e da mulher com as plantas oferece as condições da gente entrar no mercado, repito, crescente. Hoje a Europa trata isso com muita ênfase, a Alemanha tem a Biofarm, uma feira gigante de movimentações bilionárias, que são oportunidades da agricultura que trabalha em sintonia com a natureza se firmar. E nisso o Ministério do Desenvolvimento Agrário está instalado para avançar e para reestruturar. Nós tivemos um crescimento, mostramos que a agricultura não é um lugar apenas de pobreza, de uma produção pequena,
Pelo contrário, é um lugar que tem muita gente, com muitas inteligências, com muitos saberes e uma possibilidade muito diversa aí, a sociobiodiversidade, a condição de vários saberes e sabores espalhados de norte a sul desse país continental. Perfeito. E eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho sobre, dentro dessa estrutura, né, de retorno do Ministério do Desenvolvimento Agrário, né, que tem um espaço gigantesco para crescer com a agricultura familiar, sem gerar, digamos assim, como alguns falam, mas há uma competição, um atrito com o agronegócio. Não, há vocações diferentes e há espaço para crescimento, né, para ambos, né? Daí o perfil do próprio presidente Lula, que é um perfil conciliador, né? E aí eu queria que você me explicasse para os nossos telespectadores e ouvintes, dentro desse contexto, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, né, qual é a missão, da Anater, né, que é essa Agência Nacional de Assistência, Técnica e Extensão Rural, né? Como é que essa agência que você é gerente dela, né, de avaliação e credenciamento, se insere dentro desse contexto? Olha, a Anatel, como o nome mesmo sugere, é uma agência onde a assistência técnica e extensão rural é executada, né? Ela é braço e perna do Ministério do Desenvolvimento Agrário, as políticas públicas, o Garantia Safra, o Pronaf, o Programa de Crédito Fundiário. Antes de ontem, o ministro entregou títulos de terra a jovens rurais do Tocantins, exatamente por um trabalho, né, prestado de assessoria da Anatel. Então, ela leva as políticas públicas. Hoje, a Anatel trabalha atendendo 104 mil unidades familiares de produção agropecuária em todas as regiões do país. Então, ela leva, né, o conjunto de políticas, o programa de aquisição de alimentos até os agricultores e as agricultoras. Ela também faz a possibilidade de trazer novas tecnologias, se encontrando com o saber local e fazer a geração de novos conhecimentos, né? Então, eu costumo fazer uma comparação, para quem não é do rural, dizendo que a Anatel é o PSF, é o Programa de Saúde da Família da Agricultura Familiar. O equivalente que o médico faz indo nas residências, perceber e descobrir as doenças, Tem é o que capilaridade e chega nos quatro cantos do país, né? Perfeito. Os extensionistas são equivalentes aos agentes de saúde, indo aos quatro cantos, só que, nesse caso, é para trabalhar a unidade familiar, a produção agrícola, a relação associativa, a organização cooperativa. A Anatel tem um conjunto de programas que trabalham aquele segmento do agricultor e agricultora que está numa condição mais vulnerável, programas como o Projeto Noel, que tem fomento para estruturar as primeiras produções, para gerar segurança alimentar. Tem programas já para organizar quem está um pouco mais avançado entrando no mercado, mais gestão, o Produzir Brasil. E tem programa para quem quer se inserir nesse caminho da transição agroecológica, como, por exemplo, o de orgânico, tem programa para quilombolas, até mulheres. Acabou de lançar o presidente Lula, junto com o nosso ministro Paulo Teixeira e a nossa diretoria. Nós temos três diretores que conduzem a Anatel. O diretor-presidente é o Jefferson Coriteac, o diretor administrativo é o ex-governador do Amapá, né, o Camilo Capiberibe, e a diretora técnica a qual eu estou relacionado, né, na nossa gerência é a diretora Loruana Santana, né, uma profissional agrônoma muito experiente, trabalhou os 8 anos com o Flávio Dino no Maranhão, fez um trabalho extraordinário à frente da Emater de lá, a ARGEP, e depois foi vice-presidente da Asbraer. Então, nós temos aqui um time muito preparado, outros colegas que têm compromisso nesse segmento, e aí o governo, né, está estruturando. Nós pegamos uma Anatel, a exemplo das políticas públicas, a exemplo do Estado brasileiro quebrada, depredada, arruinada, equipe pequena, embora muito, muito competente, Com quem estava aqui desmonte realmente. ou extinção de algumas políticas importantes, né, Isso, na área social, de educação, de saúde, né? isso. E aí a Anatel está se reestruturando, o orçamento já multiplicou-se em 9 vezes. Há uma tratativa sendo feita com o projeto Noel, né, que é o FIDA, para uma versão 3, para um projeto para o semiárido. Agora já lançou até mulheres na ordem de 50 milhões de investimento para alcançar 10 mil mulheres em todo o país. Tem uma tratativa com o Banco Mundial já anunciada para investir 1 bilhão 250 mil
no Nordeste brasileiro, com assistência técnica de qualidade, para fomentar a produção agrícola. Tem sendo construída uma perspectiva do que nós estamos chamando aqui de plantar água, tecnologias sociais que assegure água, porque isso fecha o ciclo da fotossíntese. Nós temos muito sol e com água fecha, e com água nós já vimos que o Nordeste dá um salto em produção, somos recordistas em vários produtos, em caju, em melão, melancia, manga, exportadores, exportadoras, hortaliças. Então nós temos uma diversidade muito rica para entregar ao mundo, e o governo está decidido. Nós vamos terminar esse período de 4 anos com a agricultura familiar reestruturada, e isso vai entregar segurança alimentar para o povo brasileiro, economia, renda para a economia, ocupação e renda para quem está no campo, e qualidade de vida para os homens e mulheres que estão na agricultura desse país imenso. Sem dúvida. E você está nesse momento em Brasília, eu estou no trânsito semanal entre Brasília e São Paulo, e tanto em Brasília quanto em São Paulo, por exemplo, às vezes eu até cheguei a fotografar e colocar nas minhas redes, né, comendo um melão que vem de Mossoró, por exemplo, lá do Rio Grande do Norte, né? Então, nós temos ali na região, né, um centro que distribui seus produtos, né, para o Brasil e para várias partes do mundo, né? Tem melão nosso indo lá para a China, né? No container, indo Isso. para todo lugar, né? Vou lhe dizer uma coisa: o mel da flor do marmeleiro é o melhor mel do mundo. Nós temos uma produção de mel aí riquíssima aí nessa região, por todo o estado, ali na Serra do Mel. É uma experiência bem sucedida na região do Seridó. Nós somos batizado de Papa Girimum pela produção de girimum, né, abóbora. Então nós temos uma riqueza, uma capacidade imensa de produção, e as políticas públicas elas chegam para isso. Porque às vezes o agricultor, a agricultora, com muito sacrifício, gerava produção, e aí quando ia vender, não tinha preço, não tinha mercado, e o governo está reestruturando. Recentemente relançou o programa de aquisição de alimentos. Ele garante isso, guarda estoque, compra preço justo e entrega aos grupos vulneráveis. Nós temos uma experiência que começou no governo Lula, que é dos mercados institucionais. Isso é um mercado muito vasto: as Forças Armadas, os hospitais, os presídios, as escolas compram muitos alimentos. O presidente agora atualizou em 39% o preço dos alimentos adquiridos, do valor repassado para a aquisição do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o que garante alimento de qualidade para os garotos e garotas que estão estudando, né, o futuro do país, e, ao mesmo tempo, adquire parte disso, pelo menos 30%, da agricultura familiar. Esse número pode subir, e aí nós temos um mercado muito amplo. É O muito governo do importante, né? Estado, Que a você Função faz Pública, com que inclusive, já avançou nesse programa. que você faz com que o Estado brasileiro, não é, faça investimento no local, não é? Até licitações e tudo, né? Por exemplo, o produtor local, beleza, ele se esforçou, assumiu um compromisso de produção, né? E às vezes fica, mas eu vou vender para quem? É um incentivo, né? Quando o próprio Estado brasileiro, né, no financiamento de merenda escolar, as prefeituras locais, os governos estaduais compram daquela comunidade, ou seja, faz circular emprego e renda naquela comunidade também, né, através desse compra para merenda escolar, né, o compra direta. Exato, é fazer a economia local funcionar, a economia territorial funcionar, no lugar de comprar, né, produtos de outras regiões, né, ou de segmentos que já estão estruturados, que já têm mercado. Você adquire, o Estado usa os recursos dos impostos que todos nós pagamos para fomentar a economia local. E quando você coloca dinheiro no bolso do agricultor e da agricultora, esse dinheiro, né, circula, né, nos pequenos comércios, circula na economia dos municípios, dos territórios menos dinamizados economicamente. E isso está voltando a fomentar. O governo já anunciou 500 milhões para o PA esse ano, e aí tem um conjunto. O Garantia Safra já circulou, o Programa Nacional do Crédito Fundiário já começou as suas primeiras entregas de novos títulos de terra. Em breve, o presidente, né, Lula, vai anunciar, a retomada do processo de reforma agrária. Nós temos aí o Pronaf sendo revisto os seus valores. Vai ter um lançamento do Plano Safra desse ano, agora em maio, que vai entregar novos valores para que isso possa fomentar a agricultura, como fazem todos os países do mundo, a França, qualquer país avançado, qualquer país que busque
a sua soberania, que também trata de soberania o Ministério do Desenvolvimento Agrário, porque discute a regularização fundiária, e aí nós precisamos discutir também a aquisição de terra por estrangeiros. Então, quando você pensa na soberania, a sua população ter direito à alimentação básica é um quesito fundamental e poder acessar um ativo tão importante que são as terras, que é o componente fundamental para acontecer a produção agrícola. Então, é muito promissora essa reestruturação. O Ministério teve agora o seu planejamento na segunda e terça-feira. Nós teremos um orçamento para iniciar, né, de maneira suficiente, mas vamos seguir avançando. A Conab cumprindo o seu papel, o INCRA retomando a reforma agrária e a Agência Nacional de Assistência Técnica levando conhecimento e levando as políticas públicas, sendo os braços e pernas do Ministério do Desenvolvimento Agrário para onde estão os agricultores com sua disposição de produzir e gerar alimentos e riqueza para o nosso país. Perfeito. Caramuru Paiva, né, você como gerente de avaliação e gerenciamento da Anater, né, que é ligado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, eu gostaria de saber como é que se dá as parcerias, a interlocução do Ministério, da agência, com governos estaduais, prefeituras municipais e as associações locais de agricultores, por exemplo. Perfeito. De um modo geral, as políticas do Ministério elas se dão via Estado e prefeituras, como garantia safra, que é a segurança quando tem perca por excesso de chuva ou por Hum. falta. Esse programa já funciona. O Pronaf, quando o agricultor vai no Banco do Nordeste, no Banco do Brasil ou em outra agência bancária, a Caixa também opera, fazer o seu crédito, pegar um dinheiro ao alcance. O programa de aquisição de terra, o programa de crédito fundiário, complementar a reforma agrária, o programa de regularização de terras quilombolas, são ações que são feitas, às vezes, pelo INCRA nos estados, às vezes pelo governo e às vezes pela prefeitura. E sempre trabalhando o fortalecimento das associações, das cooperativas, dos fóruns. De um modo geral, o Ministério já chega nos municípios. A ANATE, a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, né, vai chegando com essas ações de assistência técnica através das parcerias, ou uma com as organizações públicas do Estado, no caso do Rio Grande do Norte, é a EMATE, hoje tem dois, né, tratados já desse governo, avançando aí, que é o Diater Mulheres, assistência técnica voltada para a inclusão produtiva e a geração de renda para as mulheres, estão sendo atendidas 300 mulheres, e o ATER Digital. Né? A assistência técnica, assim como o conjunto de políticas públicas, foi muito precarizada, destruída, desmontadas, e as EMATER dos estados têm necessidade dessa parceria. Os últimos, né, carros, computadores que tinham chegado nas EMATERs tinham sido no governo da presidenta Dilma, que está sendo preparado para reestruturar o serviço de extensão. No lado do terceiro setor, da sociedade civil, tem chamadas públicas. Tem uma seleção agora aberta para a chamada de até mulheres, que abre seleção, as entidades concorrem, fazem seus projetos, apresentam suas equipes, suas estruturas, e há uma seleção na ANATEC que estabelece um contrato, e esse contrato é público, será exposto e apresentado para a sociedade acompanhar. Hoje nós temos 35 entidades parceiras executando algo de 120 milhões em todo o país, e isso alcançando 104 mil famílias. Esse número deve mais que dobrar no próximo período. Então, o Anatel chega dessa forma, e nesse sentido a gente fortalece as estruturas do Estado e da sociedade civil para que ela receba e execute o conjunto de políticas públicas que já são muito bem conhecidas de quem mora no campo. Aí no Rio Grande do Norte, se os números não me fogem, são em torno de quase 500.000 de homens e mulheres que compõem a agricultura familiar do Estado, espalhado aí por todas as regiões, garantindo a produção de alimentos para o Rio Grande do Norte e uma parte, um excedente que inclusive chega a exportar. Robson come em Brasília, e às vezes o São Paulo. inglês lá em Londres e o pessoal lá em Paris também come o mesmo melão. Perfeito.
Muito bem. Estamos chegando ao fim da nossa entrevista com o Caramuru Paiva. Eu quero agradecer a sua participação no nosso espaço. O cidadão seja sempre bem-vindo, né? E para a gente ver, né, como é interessante um aspecto, no fundo, né, todas as disputas da sociedade, elas passam pela terra, pela posse da terra, passa pela distribuição da terra, pelo que se faz na terra. Desde antes dos tempos medievais, né, essa é uma realidade até hoje, né, fruto de muitas lutas e conflitos, né, no campo, né, envolve o setor financeiro, envolve muita coisa no nosso país, né, tudo passa pela terra. Mas muito obrigado, e eu deixo um momento final para suas despedidas junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham. Olha, eu fico feliz por participar do seu programa, de muita qualidade, na Band, no seu canal, né, no YouTube e também na TVT. Me coloco à disposição quando precisar de mediar também alguma entrevista com os nossos diretores, com alguém do Ministério, com o próprio ministro, nós podemos fazer essa interlocução. Me sinto muito feliz de, enquanto um profissional do semiárido brasileiro, né, estar participando, fazer parte da equipe, ter o convite honroso do presidente Lula, o aval da nossa governadora Fátima, né, e do nosso partido. Eu sou um militante do Partido dos Trabalhadores e sou um profissional comprometido com a agricultura familiar. E está no momento de recomposição. Tenho uma esperança e tenho visto sendo construídas as bases e novamente o governo Lula ser um grande sucesso, não exatamente e não necessariamente pelo fim em si de ser um sucesso para esse que é, ao meu ver, o maior presidente da história do país, mas de ser um sucesso principalmente para o Brasil provar e dar referências para o mundo que é possível sim desenvolver, crescer o bolo, fatiando ele, distribuindo renda e gerando um modelo de produção agrícola que é competitivo, mas ao mesmo tempo é ambientalmente sustentável, inclui e reconhece os homens e mulheres do campo, das águas e da floresta. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Caramuru.